Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um incrível Cachimbo Filosofal. Gostaria de dar uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo este conteúdo. Se bem que agora poderíamos chamar de charuto filosofal, não é verdade? Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, faça o favor, inscreva-se e curta se gostar do vídeo. Você vai ajudar muito este canal. Se quiser comentar, fique à vontade. Será uma ótima oportunidade de bater um papo com você. Por falar em papo, vamos despender aí uns 10, 15 minutinhos, talvez 20 no máximo, para falar de mais uma incrível obra sofocliana, Filoctetes, a obra da maturidade de Sófocles. Como os historiadores e literatos bem sabem, Sófocles ele escreveu para mais de 120 peças de teatro. Infelizmente, apenas 7 chegaram até nós. E Filoctetes é a sua obra mais recente, ou seja, uma das suas últimas obras. Ele escreveu aí na maturidade, com cerca de 85 anos, e apresentou pela primeira vez em Atenas em 409 a.C. E detalhe, em plena guerra do Peloponeso, isso mesmo. Atenas estava em guerra contra Esparta e suas aliadas, e mesmo assim o nosso dramaturgo aqui apresentou essa peça. Vê se pode. Bom, de qualquer maneira, Filoctetes é uma das minhas obras favoritas, tá? Ela... Entre os heróis, por assim dizer, os personagens de Sófocles, depois de Édipo Rei, eu gosto muito de Filoctetes. Se bem que ele tá ali empatado com Antígona, tá? Antígona eu acho que é a minha favorita depois de Édipo Rei. Mas isso não importa. Fato é que essa obra é uma narrativa que tem como principal tema o reconhecimento e também o conflito aí ético muito interessante entre a personagem principal e seu antagonista. Vamos começar então a falar sobre Filoctetes. Bom, para quem não sabe, Filoctetes era um dos heróis gregos que foram lutar na Guerra de Troia. Ele não é muito conhecido, tá? Inclusive, na Ilíada, Homero o cita pouquíssimas vezes. Na Odisseia também, acho que só o cita 2 vezes. E ele não é lá um personagem muito importante. Ele é bem secundário, bem desconhecido. Mas pouca gente sabe que no último ano da guerra, no 10º ano da Guerra de Troia, foi Filoctetes quem matou Paris. Isso mesmo. Com seu arco e flecha. Paris que foi o algoz de Aquiles, né? Que foi o personagem principal de Homero. Filoctetes foi o herói que vingou Aquiles assassinando Paris. Bom, para vocês entenderem a história, eu vou começar com um pequeno paninho aí de fundo, tá? Filoctetes, ele era amigo de Hércules, que na verdade é Héracles para os gregos. Hércules é a sua definição latina. Mas eu vou falar Hércules porque é mais conhecido. E Hércules, ele foi assassinado, né, acidentalmente aí, por sua esposa, né, que o vestiu com um casaco envenenado. E ele padeceu lá de dores, né, ele estava já à beira da morte e pediu para ser cremado numa pira. Vivo mesmo, né? Porque ele não aguentava, não suportava mais as dores. E nisso, ninguém queria acender a tocha que iria matar Hércules. E Filoctetes acendeu a tocha e botou fogo na pira, matando Hércules, que depois foi alçado à categoria de deus e virou um dos deuses do Olimpo. Mas antes de morrer, Hércules presenteou o Filoctetes com seu arco e com seu carcaz de flechas, sua aljava de flechas. E na Guerra de Troia, ele aceita
entrar naquele conflito para lutar ao lado de Menelau, ao lado do seu irmão Agamenon e ao lado de Odisseu contra os troianos, para vingar, né, a honra de Menelau, que teve a esposa sequestrada por Paris, e vocês já sabem disso. No meio do caminho, quando os navios gregos estavam indo para Troia, eles desembarcaram para descansar numa ilha, e nessa ilha, que é a ilha de Crisa, Filoctetes pisou em solo sagrado. E aí os deuses enviaram uma cobra, e essa cobra mordeu o pé de Filoctetes, contaminando com uma chaga que não fechava. E essa ferida provocava um cheiro muito forte, muito pútrido, que ninguém conseguia ficar perto dele. E ainda tentaram levá-lo para Troia, mas ninguém conseguia ficar perto dele, e os soldados pediram para os reis o abandonarem. E Odisseu, Menelau e Agamenon decidiram deixá-lo numa ilha deserta chamada Lemnos, onde ele ficou sozinho, apenas com seu arco. Passaram-se 10 anos, que é o tempo que os gregos ainda estavam lutando contra os troianos, e o pobre Filoctetes, já velho, doente, cansado, isolado, ainda padecia daquelas dores impressionantes causadas pela chaga em seu pé. É esse o cenário de fundo, ok? Porém, Troia ainda resistia. Mesmo com a morte de Heitor, Troia ainda resistia. E os gregos ouviram de um profeta chamado Heleno que Troia só cairia se os gregos estivessem portando com eles o arco de Hércules, que estava, sabem com quem? Adivinha? Com Filoctetes. Odisseu, ele era o mestre da astúcia, o mestre da argumentação, e todo mundo sabia que ele era o único capaz de convencer Filoctetes a entregar o arco para que os gregos pudessem ganhar a guerra. Contudo, Filoctetes queria a morte de Odisseu, ele odiava Odisseu. E Odisseu sabia que não poderia encará-lo de frente. E aí mandou o filho de Aquiles, já que Aquiles e Filoctetes eram grandes amigos, enviou o filho de Filoctetes, o filho de Aquiles, chamado Neoptólemo, acho que essa é a pronúncia correta, Neoptólemo, para que este convencesse Filoctetes a entregar o arco, mas sem que ele pudesse ir junto, porque ele estava supostamente amaldiçoado, com aquela ferida que não fechava. Bem, Neoptólemo aceita a missão, já que ele é o comandante, né, da expedição, um dos comandantes da expedição, e ele então vai com Manal para a ilha de Lemnos resgatar o arco. E aqui começa a história. Apesar de ser uma tragédia, a maior parte dela já aconteceu. A maior parte da tragédia foi quando Filoctetes padeceu os seus 10 anos isolado naquela ilha com suas dores. Então essa foi a tragédia, tendo como peça central o personagem título. Mas aí o Neoptólemo chega na ilha e começa a conversar com o Filoctetes, que já está bem velho, já está cansado. E ele demonstra ao Neoptólemo a sua ira, seu ódio ao Odisseu e aos Atridas, que são os irmãos Agamenon e Menelau. E fala que é a morte deles e tal, se vê-los na frente vai matá-los. E aí o Neoptólemo o convence a entregar o arco, né? O convence a entregar o arco. Por quê? Ele conta uma mentira. Ele diz que também tem ódio de Odisseu, porque Odisseu entregou ficou com a armadura de Aquiles, e que ele diz que por direito a armadura
pertence a ele, já que a armadura de Aquiles. Já que a armadura de Aquiles pertence a ele por ser filho, mas ficou com Odisseu. E ele quer matar Odisseu. Ele quer matar Odisseu e quer matá-lo de longe e acredita que o arco de Hércules, por ser sagrado, vai ajudá-lo nessa empreitada. O Filoctetes, convencido dessa mentira, entrega então o arco a Neoptólemo, acreditando que este vai cumprir a sua vingança. O Neoptólemo, com pena do pobre Filoctetes, deixa então alguns marinheiros de sua nau para fazer companhia a ele. E aí o Neoptólemo volta para as praias de Troia. Chegando lá, ele tem tem um segundo ato. O segundo ato é apenas Filoctetes se lamuriando, que a única coisa que ele tinha era o arco, que lhe fazia companhia, e agora ele está totalmente sozinho. Nem a companhia dos marinheiros que faz o coro da peça tira a sua infelicidade. Ele lamuria suas dores, que estão insuportáveis, e ele pede a morte. Aí passa para o ato 3. No ato 3, os personagens são apenas o Odisseu e o Neoptólemo. O Odisseu está muito feliz com aquele arco e agradece o Neoptólemo, né, por sua missão cumprida e tal, e que agora a Troia vai cair e os gregos vão ganhar. Só que aí bate uma tristeza no coração do Neoptólemo, filho de Aquiles. Ele está arrependido de ter feito aquilo. E ele então, com pena do velho Filoctetes, resolve voltar para a ilha de Lémenos, sob os protestos de Odisseu, né? E ele foge e volta para Lémenos. Quando chega lá, Neoptólemo, de maneira muito honrada, muito honesta, devolve o arco e conta a mentira. Ou seja, vocês agora podem ver como temos dois personagens muito impressionantes. Um, por sua resistência, né? 10 anos sozinho numa ilha, suportando dores subhumanas. E o outro, por sua honradez. Ou seja, ele decide não ferir a sua consciência, não prejudicar uma só pessoa, né, com uma mentira, e abre mão de sua missão para corrigir aquilo que para ele era errado. E aí a gente tem um grande conflito ético, né? O que é mais importante? A missão e um povo inteiro que está lutando e depende de Neoptólemo? Ou a consciência tranquila, né? Deitar em paz com a cabeça num travesseiro. Resultado, o Neoptólemo devolve o arco e tenta convencer Filoctetes a lutar na guerra de Troia. Mesmo com aquela ferida, mesmo com aquele fedor horrível, mesmo com aquelas dores. E o Filoctetes diz que não vai lutar. Ele não vai lutar numa guerra para trazer glórias aos seus inimigos. Mas ele aceita voltar com o Neoptólemo para matar o Odisseu e os Atridas, o Agamenon e o Menelau. Isso ele aceita. E o Filoctetes está numa sinuca de bico. O Neoptólemo está numa sinuca de bico. Ou seja, qual decisão tomar? Levar aquele velho que quer matar os comandantes, mas ele precisa do arco. E se ele voltar sozinho, ele que vai ser morto pela ira do Odisseu por ter descumprido uma missão. No final da história, o Sófocles ele resolve fazer o Deus Ex Machina. Para quem não sabe, Deus Ex Machina significa em latim Deus que surge da máquina. É quando coloca uma divindade no final para resolver a história. Sófocles, então,
decide fechar a sua peça com o deus Ex Machina. Hércules aparece para Filoctetes e para Neoptólemo, e Hércules ordena Filoctetes a ir com o filho de Aquiles para a guerra de Troia, levando o arco. E ele avisa que após o final da guerra ele será curado milagrosamente pelo deus da cura Asclépio. Com isso, Filoctetes aceita voltar para a guerra de Troia e ele lá vai ter a sua glória reconhecida finalmente quando ele elimina Paris, o algoz de Aquiles, vinga Neoptólemo e consegue trazer a glória aos gregos com a vitória na guerra. Uma obra sensacional, e eu vou fechar apenas com as palavras de Trajano Vieira, que é o tradutor desta edição, tá? Que é muito bonita, tá, gente? É uma edição linda, capa vermelha, escrito Filoctetes em caracteres gregos. Aqui também tem um texto grego, tá? Juntamente com um texto em português. Bom, isso aí é só porque você realmente gosta de grego, quiser aprender, né? Tá? Mas o Trajano Vieira escreve aqui no pós-fácil uma coisa muito interessante. Somente pela intervenção de alguém honesto o bastante e humano o bastante para tratá-lo não como um monstro, tampouco como uma mera propriedade mágica que se deseja para alcançar um objetivo, mas simplesmente como outro homem cujos sofrimentos despertam sua simpatia e cuja coragem e orgulho ele admira. Ou seja, somente quando Neoptólemo enxerga aquele monstro, aquele excluído da sociedade, como um ser humano e se compadece de sua dor, é que a sua missão finalmente terá sucesso. Que obra maravilhosa! Recomendo aí, uma das melhores tragédias de Sófocles, sem sombra de dúvidas. Meus caros, fico por aqui e até o próximo charuto ou cachimbo filosofal. Menos cigarro, né? Pelo amor de Deus, cigarro é muito ruim. Tchau a todos, beijos e boa semana.